Fala aí, pessoal, então vamos começar o dimensionamento de condutores utilizando o aplicativo BCEng, tá? Primeiramente, nós vamos levar em consideração que o nosso chuveiro, que é o exercício proposto, ele está instalado em eletrodutos na alvenaria ou na parede de concreto, de tijolo e tudo mais, tá? Então, nós vamos marcar aqui a opção B2. De acordo com a 5410, é método B1 quando ele está instalado em alvenaria. Então, foi um descuido aqui do desenvolvedor do aplicativo, mas não vai comprometer o cálculo, tá? Então, a gente coloca parede de alvenaria, né? O condutor que nós vamos utilizar em circuitos terminais, a gente utiliza condutor de cobre. Então, marcamos a posição cobre ali. Tá. Em circuitos terminais também a gente utiliza condutores com isolação em PVC, por serem mais baratos também ao mesmo tempo. Não é necessário utilizar os condutores do tipo com isolação em EPR, tá? O chuveiro proposto ele é um chuveiro de 220 volts, duas fases, né? Então a gente vai usar dois condutores carregados aqui, tá? Potência em kVA. Um chuveiro ele é um equipamento resistivo, ou seja, o fator de potência dele é 1. Sendo o fator de potência 1, então tanto faz eu usar a potência em watts como em VA, o valor é o mesmo, tá? Então o chuveiro aqui nosso é 5, observem a vírgula, 5 kVA, é a mesma coisa que 5,5 kW também, tá certo? Depois a tensão entre fases, né, como a gente viu, é 220 volts. Deixa eu só dar um ok aqui. Depois disso nós vamos o quê? Comprimento do circuito. De acordo com o exemplo que nós vamos usar ali, né, vamos colocar 15 metros de distância. Por que isso é importante? Porque através dessa informação é calculado também o dimensionamento através do método de queda de tensão, né, ou de momento elétrico, tá? Depois disso, número de fases, como a gente já sabe aqui na rede Copel é 127/220, né? Então, para me ter 220 eu preciso de ter duas fases. Número de condutores por fase. O que é isso? Existem algumas situações em que quando eu tenho uma rede de entrada, um ramal de entrada muito grande, que, por exemplo, na primeira fase eu vou utilizar dois condutores de cobre juntos, tá? Mas isso é só para grandes unidades consumidoras, que não é o nosso caso aqui, que são circuitos terminais, tá? Então sempre vai ser o número 1 aqui, tá? Queda de tensão. De acordo com a NBR 5410, para circuitos terminais, o limite de queda de tensão é de 4%. Então a gente bota aqui 4% e depois calcular. Pois bem, com isso, que resultados nós obtemos aqui, tá? A corrente IP, que é a corrente de projeto de 25 amperes, tá? A queda de tensão, tá? Quando a corrente for nos moldes que a gente viu, que é a corrente de 25 amperes, e o comprimento de 15 metros, nós vamos ter 1,19% de queda de tensão. O limite é 4, então está dentro dos parâmetros que a gente espera. Qual disjuntor nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar um disjuntor de 32 amperes. Não se utiliza mais fusível assim em larga escala. Mesmo assim, se fosse utilizar fusível, né, ele seria um fusível de 32 amperes, tá? O dimensionamento aqui do eletroduto, tá? Conforme o aplicativo é de 1 polegada, tá? Na verdade é interessante a gente rever um pouco esse cálculo, não confiar um pouco nesse eletroduto aqui, porque até dá para fazer com um eletroduto um pouco menor que isso, tá? Continuando, depois nós temos aqui eletrocondutor por fase, tá? A gente vai usar a bitola de 6 mm para a primeira fase, porém, aqui ele está me dizendo neutro, né, 6 mm. Mas lembrando, nós estamos trabalhando com um circuito bifásico, então onde eu leio neutro, eu vou dizer que é outra fase. Então, a primeira fase e a segunda fase são 6 mm, tá? A parte legal é que esse aplicativo já me dá também a bitola do condutor terra, que nesse caso aqui é 6 mm também, tá? Então eu consigo dimensionar tanto as fases como também condutor neutro e terra pelo aplicativo, tá certo, pessoal? Então, obrigado aí e até mais.